Vamos lá para o capítulo de número 10, 11 e 12. Temos aqui algumas curiosidades, né? Vai falar sobre as duas trombetas que Deus pede para Israel fazer para suas solenidades. Então, a primeira trombeta está ali no verso 2, né? No capítulo 10. Faz para ti duas trombetas de prata, de obra batida em martelo, e farás as quais te servirão para convocar a congregação e para fazer mover o acampamento. As duas trombetas de prata ilustram o Antigo Testamento. Foram feitas de uma só peça, e o seu testemunho das hostes de Israel. Não importa o quanto variasse a mensagem, era um. O propósito era, primeiro, reunir o povo ao redor do tabernáculo, e segundo, fazer com que o povo fosse se mover, né, para ir para Canaã, toda vez que fosse para convocar o povo. Lá no verso 5 diz assim: e quando tocarem todo o alarme, então partirão o acampamento dos que estão acampados no oriente. As trombetas foram usadas para tocar alarme para a guerra e também para um som de contentamento para a festa. Então tinha um som de alarme tinha um tipo de toque para a guerra, outra para a festa. 6. E quando tocarem toque de alarme pela segunda vez, então partirão o acampamento dos que estão acampados ao sul. Toque de alarme tocarão para as suas partidas. As trombetas também eram um tipo de palavra de Deus, sendo corretamente espalhada, apresentada ao povo. Esse toque particular não assinalava a guerra, e sim uma reunião em festa. Tá? Lá no verso 10, do capítulo 10 também diz: e no dia da vossa alegria, em vossas solenidades, e no princípio das vossos meses, tocarei as trombetas sobre o vosso holocausto e sobre o vosso sacrifício pacíficos, e vos serão por memória perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, quer na guerra, quer na adoração, o propósito não era convocar o povo nem assinalar as hostes, e sim chamar a atenção de Deus quanto às suas promessas e invocar a sua graça da aliança. Se sistematicamente os sacerdotes deviam tocar as trombetas no primeiro dia de cada mês por ocasião dos seus sacrifícios, isso aponta para a cruz. Quer dizer que, a menos que preguemos a cruz, não estamos tocando o som correto. 1 Coríntios 1:18. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que essa trombeta ela representa, né, profeticamente a palavra de Deus. Então, se a Bíblia não for cristocêntrica, se o que você está cantando não for cristocêntrico, se a palavra que você está pregando não é cristocêntrica, então não estamos tocando a trombeta, estamos apenas fazendo reuniões e clubes, né? Então, quando você prega a palavra da salvação, a palavra da transformação, a palavra da renovação em nome de Cristo, e sendo Cristo o centro dessa palavra, então você vê aí que essa passagem nos diz que estamos tocando a trombeta certa. Agora, palavras que movem o nosso ego, que enchem o nosso ego, afagam o nosso caráter, nossa vontade, nossa carne, não é trombeta de Cristo, tá? Também nós temos outra curiosidade lá, ainda no capítulo 10. Tá? Vou lá na folha. Agora sim. Ainda no capítulo 10, no verso 14. E a bandeira do acampamento dos filhos de Judá começou a partir primeiro, segundo seus quadrões. Naasson, filho de Adimadade, era sobre o seu exército. Ou seja, Judá significa louvor, portanto Israel foi guiado pelo louvor. Quando partiu, isto é um exemplo para nós. Logo deve ser seguido na atualidade também. Tudo deve iniciar com louvor ao Senhor. 1 Coríntios 10, 6, 7. Então, quando saía ali as marchas, a primeira tribo a sair para ir à frente do tabernáculo, quando ele saiu pelo deserto, era a tribo de Judá, que a palavra Judá quer dizer louvor, quer dizer que primeiro, para atrair a presença de Deus e para se chegar à presença de Deus é através do louvor. Por isso que não é coisa do homem,
a liturgia dinâmica da palavra, do culto. Então todo culto, todo evento que você for fazer tem que começar com louvor, tem que atrair a presença de Deus, atrair a sua glória, para daí você fazer a sua petição, para daí você fazer o seu sacrifício, né? Nós estamos no tempo da lei, no tempo da graça, aliás, funciona da mesma forma. Hoje nós fizemos, né, o próprio Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, primeiro, reconhece que Ele é o Pai que está no céu. Segundo, Ele é santo. Então, quando você diz que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é eterno, e você vai elogiando Ele, vai adorando Ele, você atrai a presença para ter, então, uma conversa com o Pai. Outra característica também, que a gente pode ver aqui também, é lá no verso 27. E todo o exército da tribo dos filhos de Naftali, a Ira, filha de Enã. Aqui vai falar sobre algumas tribos, né? E o comentarista diz assim, é triste quando lemos aqui estes nomes e damos conta de que eles todos pereceram no deserto devido à falta de fé. Hebreus 4:1-6. Então todo esse povo que você leu aqui no capítulo 9, no capítulo 10, que são o nome dos príncipes das tribos ali, todos eles pereceram no deserto, eles não entraram na terra prometida, simplesmente por falta de fé. É pena, não? Verso 30 diz assim, então disse Moisés a Obebe, filho de Ruel, o midianita, sogro de Moisés, nós partimos para o lugar no qual o Senhor disse, eu vos darei, vem conosco e faremos o bem, porque o Senhor fala bem ao respeito de Israel. Então ele faz um convite para o sogro dele junto com ele, né? Moisés insiste, mas ele loucamente diz que não. Se você for depois olhar lá em 1 Samuel 15:6, por causa desse não que ele deu aqui na frente, lá atrás, né? Lá na frente, na sua genealogia, quase se perde a genealogia de Obebe, porque ele se recusou a caminhar com o povo no deserto, tá? Outra coisa, lá no 31, e eu te digo e te rogo que não nos deixe, porque tu sabes dos nossos alojamentos e do deserto servirá de guia. Aqui, quando Moisés fala isso para o seu sogro, tu conhece o deserto, não servirá de guia, não está dizendo que ele vai ser o guia, está falando que ele sabe aonde tem lugares, onde os lugares são mais arenosos, aonde tem água, aonde não tem, aonde tem perigo, onde não tem. Só que quem guiava era a nuvem de glória. Aonde a nuvem da glória andasse, eles tinham que ir. Tá? Verso 34. A nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, desde que partiram o acampamento. Ou seja, eles viajavam ao todo cerca de 3 milhões do povo de Israel, sob a sombra da nuvem. Hoje temos algo maior e melhor, pois o Espírito Santo mora permanentemente dentro de nós. 1 Coríntios 3,16. Então hoje o Espírito Santo mora dentro de nós. Ele é a nossa nuvem de glória, é Ele que nos aponta para onde devemos ir. Tá? Verso 35. Acontecia que, movendo-se a arca de Moisés, dizia, levanta-te, o Senhor seja dissipados aos teus inimigos e fujam tua presença e que te aborrece. Ou seja, o Salmo 68 parece ter escrito como resultado desta oração de Moisés, que todos sempre saibam que se a nossa fé estiver firmemente ancorada na cruz de Cristo, dando ao Espírito Santo a liberdade da ação para operar dentro da vossa vida, os inimigos certamente cairão e serão espalhados pela terra. Primeiro está lá também tem uma concordância em Romanos 8, verso 1, 2 e 11. O qual ele pousava dizia, volta ao Senhor para o mundo, para os muitos milhares de Israel. Quando a arca da aliança e a nuvem se moviam em conjunto para a frente, era Deus onipotente que se adiantava diante deles, com a vitória. Para a arca e a nuvem descansavam, era o Deus da misericórdia que voltava para proteger e abrigar os seus. Então esse aqui foi o capítulo de número 10. Agora nós vamos lá para o capítulo de número 11, onde de novo o povo começa com queixas. Aí o bicho vai pegar.
O povo coração ruim, né? Vê tanto milagre e ainda murmura. E nós não somos diferentes. Deus nos dá misericórdia todo dia, mas a gente sempre tem alguma coisa para reclamar. Olha só. E aconteceu que o povo, lá no capítulo 11, se queixou falando mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, se acendeu a sua ira e acendeu entre eles o fogo do Senhor e o consumiu ao redor do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor e o fogo apagou. E chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu contra eles, devido à incredulidade. A queixa indica que a incredulidade sempre leva à morte espiritual. Antes que os israelitas cheguem ao Sinai, o Senhor havia passado por cima de comentários de semelhante castigo, sem semelhante castigo algum, né? Lá em Êxodo 15, 24, 16, quando eles murmuravam, Deus não tinha dado castigo, apenas tinha falado com Moisés. Mas ele não permitia isso agora nessa altura, nesta etapa. Eles já deviam conhecê-lo melhor. Nunca devemos tratar a misericórdia e a graça de Deus como algo que tolera o pecado. Se o pecado continuar como prosseguiu aqui em Israel, o castigo virá e será inevitável. É uma provável questão que o fogo que tenha se originado tinha vindo do lugar santo, atingindo ali os murmuradores, e exatamente como aconteceu com Nadab e Abiú, lá em Levítico 10, 1, 2. Então, com certeza esse fogo consumiu os murmuradores, tá? Infelizmente, nós temos tempo que o povo está assim. O povo virou amante de si mesmo, né? A demanda de Israel. Lá no verso 4 também temos aqui algumas curiosidades. E o vulgo que se misturou no meio do povo teve grande desejo. Este vulgo era os egípcios, que tinham saído do Egito com Israel. Isto prova o fato de que, embora tivessem Israel, eles não eram de Israel. Eles tiveram um grande desejo de comer, registrando o seu descontentamento com o que o Senhor havia provido, as queixas com os que geralmente ganham simpatia ao contrariá-los. Os filhos de Israel voltaram a chorar e disseram: quem nos dará carne? Ou seja, eles tinham rebanhos e manadas, mas o aumento destes só seria suficiente para sacrifícios, portanto não podiam matá-los para comer como alimento diário. Eles tinham alimento ali, mas eles não podiam comer direto, porque eles tinham que guardar para o sacrifício, era do Senhor. Lembrando-nos dos pescados que comíamos no Egito de graça, e dos pepinos, e dos leões, e dos porcos, e das cebolas, e dos alhos. Ou seja, agora, lá no verso 6, agora a nossa alma está seca e nada se há maná que vê diante de nossos olhos. A incredulidade provoca o esquecimento da escravidão. A incredulidade sempre nos faz esquecer de que não devemos esquecer e recordar o que não devia ser recordado. Só foi requerida a prova do deserto para tornar visível a incurável incredulidade e ignorância no coração deles. Ao esquecerem do chicote do capataz, eles se recordam apenas do pão perecível do Egito e tiveram a inversão ao maná. Para o coração que não está em comunhão com Deus, Cristo, o verdadeiro maná, torna-se desagradável. O alimento é buscado no mundo, que sujeita a servidão daqueles que vão atrás dele. Ou seja, tem muita gente que prefere o pão do mundo, né? Prefere voltar para o mundo, sair da igreja, sair da presença de Deus, para comer o maná do mundo. O que é o maná do mundo? Os prazeres da carne, né? Os vícios. Então tudo isso é sujeira, falando espiritualmente. Então as pessoas preferem os pepinos do mundo, né? As porcarias do mundo, que intoxicam, que fazem mal, que nos afasta de Deus, do que ter uma comunhão plena com Ele. Então estes que se desviaram crucificaram a Cristo novamente. Então eles estão fora do arraial. Esses, se não se arrepender, certamente, se morrer nesse tempo, ou morrer ou quando vir o juízo, né, eles vão ter que se ver com Deus, porque eles crucificaram a Cristo de novo. Coração duro, né, irmãos? Está cheio de gente assim. Então ali o fogo se acendeu e o Senhor ficou irado. Aí o povo vai lá e reclama para Moisés ainda. Então ouviu Moisés o povo que chorava por suas famílias, cada um à sua porta.
Tal era o contágio do mal que todas as famílias foram infectadas, o que parece agir como meninos birrentos que, dando chiliques, pensavam que iam conseguir a atenção para si. Ou seja, eles ficaram tão murmuradores, murmuraram tanto que o próprio Moisés começou a murmurar contra Deus também. Ou seja, olha como Satanás trabalha. Satanás, ele usa uma pessoa estragada, e essa pessoa estragada fala para outra, e vai outra, e quando viu, corrompeu todo o acampamento. O acampamento inteiro agora o acampamento inteiro estava borbulhando de murmuração. E até Moisés, nos capítulos de 10 ao capítulo 15, começa a fazer mal, murmurar de Deus também. Tá? Lá no verso 11, em uma palavra, Moisés se esqueceu que a sua responsabilidade como mediador e a sua indignação com o pecado do povo acabou cometendo também o mesmo pecado. Pelo visto, o conselho de Jetro parece, em última instância, ter surtido nenhuma consequência, e de fato não teve consequência alguma. É o exemplo de Êxodo capítulo 18. Elias e Moisés, com raiva, pedem a Deus que o mate de uma vez. Ainda assim, esses dois homens apareceu a Deus da glória sobre o monte da transfiguração. Então, assim como Moisés, Elias e Moisés, eles pediram para que Deus o matasse, porque não aguentavam mais, porque a obra do Senhor, ela não é fácil. Uma hora você quer, uma hora você não quer fazer, mas no fundo você não larga. Você diz para o Senhor: Senhor, eu não faço, eu te dou 15 dias, mas o Senhor sabe o que você vai fazer. Só que é normal, às vezes, você ficar nervoso, porque nem todo dia você está espiritual. Então vai ter dias que o povo vai te incomodar, e você vai ter que ter paciência e orar muito a Deus para te dar graça. Estou falando aqui como um líder, que não é sempre que você vai estar vendo tudo mil maravilhas. Tem dias que você vai estar passando por deserto e você não vai poder falar para ninguém, só você e Deus, e ainda assim ouvir a murmuração do povo. E você vai ter vontade de matar, mas infelizmente você não vai poder orar para matar. Você tem que orar para que Deus converta. E é por isso que Moisés aqui era conhecido como um cara santo. Senão ele pedia para Deus matar o povo e ficar só com ele, mas não, ele preferiu pedir a morte para si e não para o povo. Então o verdadeiro líder não é aquele que joga a culpa nos outros, mas o que traz a responsabilidade sobre si. Forte, né? Deus é fiel. Aí Deus fala com Moisés e ele ajunta 70 anciões, para ajudar. Então uma graça de misericordiosa o aliviou do peso do seu cargo. Enquanto o repreendia, entretanto, Moisés estava, na verdade, no mínimo, menos sobrecarregado, porque o poder espiritual outorgado aos 70 anciões foi tirado dele. Ou seja, Deus pediu para ele pegar 70 anciões e aconselhar o povo. Outra curiosidade também, lá no verso 22, que diz assim, Deus pede para ele juntar os homens ali, Aí o verso 20 diz assim: tem que se regular para que eles, as ovelhas e bois que lhe abatem, se ajuntarão para todos os peixes do mar que tenham provisão. Moisés tinha se queixado, e isso foi um obstáculo entre a sua fé. A queixa sempre traz obstáculo à fé. Se a fé de Moisés no mundo dessa época pode ser obscurecida, quanto mais a nossa da atualidade. Ou seja, a própria fé de Moisés foi testada ali, quando o povo começou a ficar que nem uma criança birrenta, de porta em porta, enchendo o saco dele, incomodando ele. Ele não aguentou, então a própria fé dele deu uma esmorecida, porque a gente somos um ser que nós somos social. Então, ou você é influenciado, ou você influencia. E Moisés até então estava influenciando, mas agora estava ele sendo influenciado pelo povo. Ao invés de ele influenciar o povo, ele estava sendo influenciado pelo povo. E assim está a igreja hoje. A igreja era para influenciar o mundo. Infelizmente, o mundo está influenciando a igreja. Então, só os remanescentes que estão ligados com esse tipo de coisa. Na igreja verdadeira, querido, você não vai ver artista gospel no púlpito. Na igreja verdadeira você não vê mercadores no púlpito. Na igreja verdadeira as pessoas cuidam uma delas, um cuida dos outros.
não lembra da pessoa só na hora do dízimo, ela vai atrás da pessoa, ela vê o que a pessoa está fazendo. Os irmãos se reúnem, ajudam a pagar conserto de carro, os irmãos se reúnem, ajudam a comprar uma cesta básica, os irmãos se reúnem, vai lá, a igreja se reúne, vai lá e paga água, paga luz. A pessoa está desempregada, mas ela também ajudou muito quando estava empregada, agora é a vez dela, então a igreja vai lá e abençoa ela, né? Então isso é igreja, mas não é o que a gente vê hoje. Vai em qualquer igreja aí, vai pedir isso, né? Você sendo membro, chega no teu pastor aí e fala, ó, pastor, eu sou dizimista, mas isso é válido para dizimista, tá, irmão? Tem gente que não ajuda nem pagar um aluguel, nem pagar uma luz e quer dinheiro da igreja. Vai fazer a sua parte, porque acha que o dízimo, a água e a luz vai se pagar sozinha? O aluguel da sala vai se pagar sozinho? Não. Todo mundo tem que ajudar. Então, quando você dá o seu dízimo é para a obra do Senhor. Então, aluguel, pagou aluguel para manter o povo, pagou ali a luz, né? Fechou? Beleza, não tem mais, ó, mas tem dinheiro em caixa, beleza, vamos procurar a viúva que congrega conosco e vamos procurar os órfãos, cadê? Vamos cuidar deles. Ah, cuidou da viúva dos órfãos, agora tem alguém em necessidade no nosso meio? Ei, irmã, como é que tá o teu armário? Ei, como é que tá a tua roupa lá? Ei, tem sapato, tem material pro teu filho ir pro colégio? Tudo isso, irmão, tudo isso, igreja é isso. Mas existe, tá? São poucas, mas existe. É por isso que eu não perco a fé em Cristo. Vamos continuar. Então, ainda lá no verso capítulo 11, vai dizer assim, o expositor: esses dois eram dos 70, entretanto, devido a outra responsabilidade que requereram a sua maior atenção, não poderia acompanhar as outras do tabernáculo. Entretanto, o Espírito do Senhor veio sobre eles também, mesmo onde se encontrava em qualquer lugar que eles estivessem. É um símbolo de derramamento do Espírito Santo que começaria no tabernáculo, que quer dizer no templo de Jerusalém, mas logo seria espalhado sobre o mundo. Pedro disse isso lá em Atos 2:39. O que acontece? Os 70 começam a orar, a glória de Deus desce, o Espírito Santo desce, a nuvem da presença desce e invade o ambiente onde eles estão, né? Então eles começam a pregar, aí acontece o que? Quando eles saem, acaba a reunião, dois ficam pregando. Aí o camarada vai lá, aí Josué, que é filho de Num, vai lá entregar os dois rapazes. Aí diz assim, ó, Moisés, então o jovem anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Então Josué, filho de um servidor de Moisés, um de seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, impeça-os. E Moisés respondeu: tu tens ciúme? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. E se recolheu Moisés ao acampamento, e eles aos anciãos de Israel. Ou seja, Moisés nem se meteu. O que estava acontecendo? Tem dois camaradas lá que estão profetizando. Aí na cabeça de Josué está dizendo assim: olha, ó o passarinho. Aí Josué diz assim: olha aí, ó, estão profetizando, só tu pode profetizar, só tu é o profeta, só tu é o cheio da glória. E ele está com ciúme de mim, está com ciúme por mim. Quem dera se todos tivessem a mesma intimidade que eu tenho com Deus. E Moisés se recolheu. E tem muitas vezes isso dentro da igreja, querido. Às vezes você começa a se destacar, as pessoas não podem ter o que você tem, então elas vão fazer o quê? Criticar. Mas se você está ali, é porque Deus conta com você e não com elas. E as dores de cotovelo começam, né? Eu vejo isso muito dentro da igreja. Acontece muito isso dentro dos templos, das congregações. Pessoas que não têm capacidade de fazer e que um dia tiveram e não fizeram, agora estão criticando quem está fazendo. Infelizmente é assim. Mas sejamos imitadores de Moisés. Dá glória a Deus se tiver acontecido. Está dando fruto, glória a Deus. Não importa pelo que ou por quem que está dando esse fruto. Deixa acontecer. A obra é para Deus. Só que Deus fica furioso por causa das codornas que eles queriam comer, lembra? Então Deus ficou tão revoltado e Deus manda codornas para eles. Então viu o vento do Senhor e trouxe codornas do mar e espalhou sobre o acampamento, um dia de caminho de um lado e um dia de caminho do outro ao redor do acampamento, ou seja, quase 92 centímetros, ou seja, 3 pés sobre a terra. Significa que as codornas elas se amontoavam com uma altura de quase 3 metros
mas que elas voavam nessa altura só para facilitar para eles pegar. Aí o que aconteceu? Enquanto que, estando a carne ainda dentro deles, deixa eu repetir isso aqui. E aconteceu, estando a carne ainda entre os dentes dele, antes que fosse mastigado, o furor do Senhor se acendeu contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Ou seja, que tipo de praga era, não é dito, tampouco quantos foram feridos. Israel desejou os dons de Deus, mas não tinha o coração voltado para o doador. Aceitar os dons dessa mão generosa e procurar deleite neles, independente de como traz a morte à alma. Há uma indicação de que alguns dentre o povo acreditou a um dos deuses dos egípcios as cordonas, em lugar de acreditar ao Senhor, e isso resultou em um juízo, né? Parece que alguns estudiosos dizem que no momento que chegou as cordonices, eles atribuíram a um deus pagão, segundo alguns estudiosos. Então isso acendeu a ira do Senhor e os consumiu, tá? Vamos lá para o versículo do capítulo 12 agora, né? 12 é o último aqui. Então falaram, aqui no capítulo 12, irmão, eu amo essa passagem, eu já preguei muito sobre essa passagem, porque é quando Miriam e Arão querem se igualar a Moisés na obra, querem ficar parecido com Moisés, querem fazer aquilo que Moisés faz. Querido, se tem alguém no altar, dando tudo naquele altar, para ter tudo daquele altar, se você for querer competir e você não tem coragem de dar tudo como aquela pessoa está dando, nem se envolva, nem se meta, porque vai dar ruim para você. Deu ruim para Ananias e Safira. Diz que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, um camarada chamado Barnabé, que quer dizer filho da consolação, esse camarada, ele vendeu uma herdade e depositou aos pés dos apóstolos, como dízimo. E Ananias e Safira viram que todo mundo comentou, que quiseram fazer a mesma coisa, mas ao contrário, venderam a sua propriedade, digamos, por 100 mil e quiseram dar apenas o dízimo de 10 mil. Aí Pedro falou: Ananias, é verdade que você vendeu a herdade por 10 mil? E ele diz: é verdade. Daí, por que engana? Deixou de Satanás enganar o teu coração? Não era mais, o dinheiro não era teu, a herdade não é sua, por que não ficou para ti? Por que você veio aqui mentir para um homem de Deus? Aí Pedro diz assim: ó, agora aqueles homens que estão naquela porta ali, aqueles jovens, eles vão levar o seu corpo, porque você vai morrer, porque você não mentiu a Deus, você mentiu ao Espírito Santo. Olha que tremendo isso aqui. Então nunca queira se envolver em um ambiente, ou nunca queira estar num ambiente onde Deus e uma pessoa estão em comunhão, se você não tem a mesma capacidade de carregar ou de entregar aquilo que aquela pessoa está entregando a Deus. Você vai dar ruim. Olha o que acontece. Aí você viu lá em Números capítulo 12 que alguns afirmam aqui que a briga era por causa de Zípora, né? Outros afirmam que já não era ela, era porque Zípora já tinha morrido, né? Então diz que era por causa de uma outra mulher, a esposa, né? Ou seja, é uma teoria até duvidosa, mas a briga aqui era por uma mulher etíope, né? De pele escura, mas era uma pessoa invejosa, né? Então alguns dizem que era uma mulher etíope, outros falam que a Zípora não pode ser porque ela tinha morrido já, então seria uma mulher etíope que ele tinha se casado. Então aí o que acontece? Eles questionam Moisés, mas Moisés, um homem muito manso, não questionou, mas a palavra vai dizer então que Deus desce, a nuvem da glória desce na tenda e chama os dois para fora, né? Então aí diz assim, ó, e logo o Senhor disse a Moisés, lá no verso 4, e logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: saiam vós três do tabernáculo. Ao sair os três, então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, ficou à porta do tabernáculo e chamou Arão e Miriam, e os dois saíram.
E ele lhe disse: ouça agora minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão lhe aparecerei, ou em sonho falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ou seja, Moisés, ele era irrepreensível, ele era fiel. Boca a boca falo com ele, e às claras, e não por figuras. E ele viu a glória do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés? Por que você está falando mal dele? Então o furor do Senhor se acendeu contra eles, e retirou-se. Então a nuvem se separou do tabernáculo, e eis que Miriam estava leprosa como a neve, e olhou Arão por Miriam, e eis que estava leprosa. Então caiu sobre Miriam o peso, porque foi Miriam quem começou o afrontamento ali. Aí você viu lá na história que Moisés faz a intercessão, né, para que ela pudesse voltar, né, porque era irmã dele, e Deus ajuda. Então, querido, nunca se compare, nunca queira estar no mesmo ambiente que um homem de Deus verdadeiro está. Se você não estiver pronto para pagar o preço e dar tudo para Deus. Você vê esses homens abençoados que andam pregando para cima e para baixo. Claro que a gente tem muito pilantra, mas pilantra tem na política, pilantra tem na escola, tem na tua empresa, tem na tua rua. Todo lugar tem pilantra, mas em todo lugar também tem gente boa, gente honesta, gente que faz a obra, gente que faz por merecer. E esses o Senhor cuida e guarda. Então cuida com a tua boca, cuida para não julgar mal por calúnias que você nem sabe se é verdade. Quando você vê alguém falar mal de alguém, de falar mal de pastor, falar mal de igreja, ó, cala a tua boquinha. Se você não sabe se é verdade, ó, porque o diabo, a coisa que ele mais gosta de fazer, caluniar, né? E a gente vai passar fofoca para frente. A Bíblia diz que os fofoqueiros, a fofoca, a murmuração tem o mesmo peso da feitiçaria. E os feiticeiros não herdarão o reino do céu. E então Moisés vai fazer a intercessão lá no versículo 13 do capítulo 12, né? E respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai tivesse cuspido em seu rosto, não se envergonharia por 7 dias? Ou seja, o Senhor declara quão sério foi esse pecado. Miriam tinha tentado envergonhar Moisés em público, de modo que o Senhor a envergonhou publicamente. Como, mais uma vez, Jesus tratou dizendo: com a medida que tiveres medido, será você também medido. Ou seja, da forma que tu julgar, tu também será julgado. Mateus 7, verso 2. Então seja retirada ela para fora do acampamento por 7 dias e depois a recolha. Porém, depois disso, o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Os israelitas não estavam muito longe da terra prometida, e o propósito do Senhor para eles agora era que entrassem lá. Entretanto, como veremos, a incredulidade os faria padecer ainda mais por 38 anos no deserto. E olha, estavam pertinho. Lá no capítulo 3 a gente já vai falar sobre os espias, mas por causa da incredulidade eles ficam mais 38 anos no deserto, ou seja, do lado da porta, mas não entram por falta de obediência. Guarda isso no teu coração. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente que ama a obra. Eu amo servir o Senhor, mas o Senhor não requer você por amor, o Senhor requer você por obediência. Por que, Fabiano? Porque quem ama, obedece. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.